Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula inicial do curso de Estatística e Probabilidade. Esse curso que foi pensado especialmente para cientistas da computação, para analistas de dados. Então, iremos aqui fazer um curso de estatística, onde nós combinaremos teoria e prática sobre como utilizar as ferramentas estatísticas para fazer análise de dados, para fazer comparação de resultados de algoritmos. Então esse curso foi pensado idealmente para alunos de ciência da computação ou pessoas que desejam trabalhar com análise de dados. Então nós vamos combinar a teoria com códigos em Python, então vamos ver como as ferramentas estatísticas funcionam, testes de hipótese, amostragem, etc. E nós vamos ver também como implementar isso utilizando a linguagem de programação Python. Então, na aula de hoje nós faremos uma introdução à estatística, nós vamos falar sobre a importância da estatística, né? Qual é o uso que se faz da estatística no dia a dia, das ferramentas da estatística, né? E já faremos uma introdução à estatística descritiva, já utilizando exemplos práticos do uso dessas ferramentas. Então, quase todos os dias nós somos expostos à estatística, né? Todo mundo já teve contato com informações do tipo, olha, 58% das intenções de voto são para um candidato X, 24,1% da população adulta brasileira apresenta problemas de hipertensão arterial. Segundo o IBGE, a faixa etária dos jovens abrange 40,2%, a dos adultos 50,5% e a dos idosos 9,3% do total da população brasileira. Então, todas essas informações elas são baseadas na coleta de dados. Dados consistem em informações que vêm de observações, contagens, medições ou respostas. Então, tipicamente, nós vemos dados sendo apresentados de forma gráfica, porque a leitura é mais intuitiva do que números, né? É mais fácil visualizar um gráfico do que analisar uma tabela, por exemplo. Então, a estatística, pessoal, é a ciência que coleta, organiza, analisa e interpreta dados para a tomada de decisões. Porque a todo tempo os dados estão sendo produzidos e coletados, né? Hoje, mais do que nunca, temos uma infinidade de dados sendo produzidos a todo tempo. Seja na internet, seja pela quantidade de sensores que agora estão disponíveis para a população, certo? Como smartwatches, por exemplo, ou como outros tipos de dispositivos vestíveis, né? Sejam sensores nos carros e etc e tal. Então todos esses dados agora estão sendo produzidos e armazenados e tornou-se humanamente impossível analisar todos esses dados de forma manual, certo? Então as ferramentas da estatística elas fornecem, né, formas de se permitir a análise, coleta, organização e interpretação desses dados. Porque o que a gente quer no final das contas é tomar decisões com base nos dados que são coletados, que são produzidos. Então um conceito muito importante dentro desse contexto da estatística são os conceitos de população e amostra. Esses dois conceitos são importantes. Porque a gente vai trabalhar com dados durante toda a disciplina, mas aí existem dois tipos de conjunto de dados sobre os quais a gente pode fazer análise estatística. Um deles é a população, que é a coleta de dados que representam todos os resultados, todas as respostas, todas as medições ou contagens possíveis daquele objeto de estudo, do que é de interesse. Ou seja, a população representa os dados de todo o universo daquele contexto, daquele problema que está sendo estudado. Uma amostra, por outro lado, é um subgrupo da população, certo? É um subconjunto daquela população. E a amostra geralmente é utilizada quando a gente quer mensurar alguma informação sobre a população, mas a gente não tem todo o aparato para fazer isso. Por exemplo, um exemplo interessante para se entender a diferença entre população e amostra é pesquisa de intenção de voto. Certo? Porque qual é toda a população, qual é o contexto, o universo de dados desse problema da votação? A população é todos os eleitores do Brasil, por exemplo, se nós pensarmos em uma eleição nacional, certo? Então, a eleição presidencial, o universo de discurso, todo o universo de dados são todos os eleitores do país.
E uma amostra seria um subconjunto desses eleitores, que a gente pode selecionar, né, desse conjunto de eleitores. E aí a gente utiliza amostras geralmente para tentar inferir conclusões sobre as populações. Certo? Então vejam, sobre a pesquisa de intenção de votos, o universo seria 150 milhões de eleitores. Né? Então eu quero fazer uma previsão de quem vai ser eleito, então eu consulto 150 milhões de eleitores antes da eleição. O problema é que isso não é factível, né? Eu não consigo, não tenho recurso, tempo suficiente para consultar todos os eleitores do país. Então o que eu faço? Eu não consigo consultar a população, eu vou lá e consulto uma amostra. Por exemplo, eu seleciono 2.200 eleitores antes da eleição e isso é algo viável para mim. Se eu utilizar métodos apropriados de seleção e de consulta para montar essa amostra, eu consigo tirar conclusões importantes dessa pesquisa, né? E eu consigo inferir, né, quem será eleito antes da eleição, se tudo for feito de forma correta. Certo? Mas se isso não for feito de forma correta, né, se eu não selecionar de forma apropriada, provavelmente as conclusões que eu tiver para a minha amostra não poderão ser inferidas para a população. Veja um exemplo prático. Digamos que a Agência Nacional do Petróleo ela conduz pesquisas semanalmente, né, para determinar qual é o preço médio que está sendo praticado por litro de gasolina. E isso é feito em 800 postos. Certo? Em novembro de 2015, o preço médio no Brasil era de R$ 3,54 por litro de gasolina. Quem é a população? Quem é a amostra nesse exemplo? Bom, a ANP ela conduz a pesquisa em 800 postos de gasolina em todo o país, né, espalhados pelo país. Mas nós sabemos que existe um número muito maior de postos de gasolina no país. Ou seja, esses 800 postos que são consultados, eles são apenas um subconjunto da população. Quem é a população de interesse aí? Todos os postos de gasolina do país. Se eu quisesse saber exatamente qual o preço da gasolina, eu tenho que consultar todos os postos. Como eu não consigo, não tenho recurso disponível, eu vou lá, seleciono 800 aí, e aí essa é a minha amostra. Então, é importante também, pessoal, nós diferenciarmos dois tipos de estatística que nós vamos estudar durante esse curso. A estatística descritiva e a estatística inferencial. E esses dois conceitos eles decorrem da ideia de população e amostra. O que é estatística descritiva? A estatística descritiva é o ramo da estatística que envolve a organização, o resumo e a apresentação de dados. E essas ferramentas tipicamente são aplicáveis aos dados de uma população. Então você tem dados de toda a população, o que você precisa agora é organizar, resumir e apresentar esses dados. Ou seja, você não tem certezas sobre esses dados. Você tem os dados, todos os dados, você só precisa organizar, resumir e apresentar para que alguém possa tirar conclusões ou tomar decisões sobre esses dados. E temos a estatística inferencial, que é um ramo da estatística que envolve o uso de uma amostra para se chegar a conclusões sobre uma população. Ou seja, a gente utiliza amostras para estimar, para inferir informações que possam ser aplicadas à população. Então, nesse caso, nós temos incertezas, porque se nós selecionamos uma amostra, nós temos uma probabilidade de que essa amostra seja representativa. Então, nesse caso, a gente vai fazer inferências sobre os dados. E aí, uma ferramenta muito usada nesse estudo da estatística inferencial é a probabilidade. Certo? Se a gente vai amostrar, nós precisamos trabalhar com distribuições, amostrar distribuições de probabilidade para se chegar, né, em inferências que sejam representativas, que possam ser concluídas, possam ser inferidas para toda a população. Então, nessa aula de hoje, nós vamos fazer a introdução à estatística descritiva e algumas das principais ferramentas que são utilizadas. Bom, estatística descritiva, maneiras para se organizar e escrever conjuntos de dados. O que a gente quer aqui eu tenho um conjunto de dados, eu quero organizar esses dados e apresentá-los de uma forma que seja inteligível, que seja factível para se tirar conclusões. Então, por exemplo, digamos que eu quero coletar dados de pacientes de um hospital, de um determinado hospital. Então, eu vou trabalhar com todo o universo de discurso, toda a população de interesse. Então, se eu consigo coletar dados de todos os pacientes de um hospital, o meu problema é relacionado somente àquele hospital, e eu coletei dados sobre todos os pacientes, então eu tenho uma população.
né? Se eu quero coletar dados sobre moradores de uma cidade e eu coleto dados sobre todos eles, então eu tenho a população. Se eu tenho dados de todos os visitantes de um determinado parque aquático, eu tenho também o universo todo, eu tenho a população. Então eu vou simplesmente, né, como eu tenho esses dados, eu quero agora utilizar a estatística descritiva para tornar mais fácil o entendimento desses dados. Então a gente pode utilizar ferramentas como média, medidas de variação, tendências e por aí vai. Então imagine o seguinte, um exemplo prático. Digamos que eu coletei dados sobre bicicletas, aluguel de bicicletas em 80 dias seguidos na cidade de Washington, certo? Esse é um dataset disponível na internet. Então digamos que, vamos assumir aqui que esse é todo o meu universo de discurso, essa é a minha população, eu só tenho esses 80 dias aí e eu tenho o número de aluguéis de bicicletas que foram realizados em cada um desses dias. Esses dados estão aí na tela. Então, a priori, olhando para esses dados, pessoal, o que se pode concluir sobre o aluguel de bicicletas nesses dias? É difícil, né? Então, mesmo que eu passe muito tempo observando esses dados, então no primeiro dia eu tive 985 aluguéis, no segundo dia 801, no terceiro dia 1349. Então, assim, mesmo que eu passe muito tempo aqui olhando, vai ser difícil para mim tirar conclusões de forma manual sobre esses dados. O que que esses dados me dizem? Existem poucos aluguéis, existem muitos aluguéis, qual a variação de aluguéis de um dia para o outro e por aí vai. Então, analisar os dados brutos não é uma tarefa trivial e por vezes pode ser tedioso. Então, a estatística descritiva ela vai fornecer um conjunto de ferramentas que podem auxiliar na análise desses dados de forma prática e intuitiva. Na aula de hoje nós vamos ver algumas ferramentas como a distribuição de frequência, medidas de tendência central, medidas de dispersão e medidas de posição. Vamos ver que essas ferramentas elas facilitam bastante nessa organização dos dados.